Ainda de pé, meus irmãos, vamos orar por essa parte do culto. Agradecer a Deus por esse privilégio. Deus bendito, Deus amado, eu te agradeço nesta hora, Senhor, por tuas enormes e tremendas bênçãos sobre nós. Eu louvo o teu nome, que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui, louvando e te adorando, Senhor. Pai querido, Pai amado, agora nesta parte do culto, onde ouviremos a tua santa palavra, eu peço a tua cobertura sobre teu servo, o irmão Carlos, para que ele possa trazer uma mensagem, Pai, do teu trono de graça e de misericórdia. Abençoa teu filho nesta hora, Senhor, enchendo-o da tua unção poderosa, para que ele possa, Senhor, desta forma, ser capacitado pelo teu Espírito Santo e nos trazer a tua mensagem. Abre o nosso entendimento, Deus vivo, abre o nosso coração, para que possamos contemplar a tua lei, da forma como o Senhor deseja que o façamos. Nós te clamamos nesta hora, Deus vivo, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Podemos assentar. A mente humana é algo interessante, né? Porque nos esquecemos das coisas com certa facilidade. Uma situação de quando éramos criança, alguma história que nos contaram quando tínhamos 12, 13 anos, facilmente nos esquecemos. Paulo está falando aos Coríntios aqui, e ele enfatiza a questão do fazei isso em memória de mim, né? O apóstolo diz duas vezes no texto: fazei isso em memória de mim. Esse texto ele enfatiza a questão de executarmos essa ordenança do Senhor, porque se você reparar, o fazer ele está no imperativo, ele sugere uma constância, uma frequência, uma ordenança divina que deve ser realizada repetitivamente. E ele fala que fazer isso em memória, trazermos à lembrança a obra que foi feita pelo nosso Senhor. Mas repare que fazer em memória, ela envolve mais do que uma simples lembrança. É uma palavra que sugere uma conversão ativa disso, uma convocação ativa da mente. É eu trazer a minha mente a me lembrar da obra do meu Senhor. É eu fazer em memória, não é simplesmente se lembrar, mas ela nos diz: ei, não se esqueça disso de forma alguma. Talvez você possa se esquecer das histórias que contaram para você quando você era criança, mas esse fato não pode ser esquecido na nossa história, na nossa vida, porque é uma obra muito importante que foi executada em meu, em seu favor. Então a Bíblia ela nos diz: fazei isso em memória de mim. E Ele nos dá um porquê. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Nos traz a motivação da nossa celebração. Uma celebração contínua. Uma pregação, um sermão objetivo, que anuncia o passado
e o futuro. O passado quando diz que ele morreu na cruz por amor de nós, e o futuro quando diz até que ele venha. Não podemos de forma alguma negligenciar isso. E por mais que às vezes a frase de mim possa parecer algo perdido no texto, mas ela tem um significado muito mais amplo, porque ela não abrange somente a morte do Senhor, mas todo o seu ministério. Fazer isso em memória de tudo aquilo que eu realizei. Não se esqueça de nada daquilo que eu fiz. Não se esqueça de nenhum dos meus ensinamentos, de nenhuma das minhas palavras, de nenhuma das minhas parábolas, porque todas elas são importantes, e não é à toa que o Senhor dizia: amém, amém, em verdade vos digo. Preste atenção naquilo que eu estou dizendo. E é isso que eu quero falar com você nessa manhã. É sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Nessa manhã onde celebramos a ceia do Senhor, eu quero falar sobre isso, sobre fazer em memória de mim. Porque hoje nós temos muitas pessoas que dizem que amam a Cristo, que conhecem a Cristo, mas o conhecimento dela é superficial. Ela conhece de ouvir falar, mas o Senhor quer que nós venhamos a caminhar com Ele, a andar com Ele, a vivermos uma vida de íntimo relacionamento com Ele. Então é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre fazer em memória de mim. Em memória de quem que nós fazemos isso, em memória de quem que nós nos reunimos aqui para celebrarmos essa ceia. Eu quero que nós venhamos a nos lembrar de forma ativa nessa manhã o motivo de estarmos aqui, o único motivo de estarmos aqui. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Porque diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Nós fazemos isso em memória daquele que deixou a sua glória por amor de nós. Porque a palavra é clara quando diz que ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava no início com Deus, e nada do que foi feito sem ele. Ele é o próprio Deus, que se desfez da sua glória e se propôs a vir habitar entre nós, a padecer frio, calor, necessidades por amor de nós. Não podemos nunca nos esquecer disso, porque essa é a pregação do Evangelho de Deus. Se ele não tivesse se esvaziado da sua glória e descido à terra para padecer por amor de nós, não estaríamos aqui hoje reunidos para cearmos e comemorarmos, porque assim como ele veio e morreu por amor de nós, nos deixa a promessa de que voltará para nos buscar. Talvez João, quando tem escrito isso, estava pensando de repente num texto que diz lá no livro de Isaías 55, versículo 10, que diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra,
terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra. Aleluia. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviar. Talvez João tenha compreendido isso e tenha dito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Logos de Deus, a Palavra de Deus, que veio ao mundo, mas não volta para Deus vazia, porque ela comprou a mim, amado, ela comprou você. Nós fomos comprados por preço de sangue, pela Palavra de Deus, que não volta para Ele vazia, não. Ele veio aqui e fez e cumpriu toda a obra que lhe estava proposta, com dificuldades, com dores, mas suportou até o fim. É interessante que João diz que ele habitou entre nós, e essa palavra habitou traz a conotação de uma morada temporária, porque ele não era do mundo, amados. Ele não pertencia a esse mundo, mas ele veio aqui cumprir a vontade do Pai, aquilo que lhe estava proposto, o sacrifício que ele deveria fazer. Não é à toa que João, quando vê Jesus vindo ao longe, ele diz assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João olha e vê o Cordeiro Santo, o Cordeiro que deveria ser imolado por causa do meu e do seu pecado. Vemos muito essa passagem como o batismo de Jesus. Mas podemos olhar ela de um outro ângulo. Porque quando eu vejo um levita, um sacerdote, João Batista, colocando a mão sobre o cordeiro que vai ser imolado pelo pecado. E Jesus fala para ele: João, calma. Compete que seja cumprida toda a justiça, toda a lei de Deus, tudo aquilo que Deus determinou, porque o cordeiro que seria morto deveria haver uma identificação do cordeiro que levava o pecado do povo, o meu pecado, o seu pecado. Não se esqueça, amado, João Batista era da tribo de Levi, o pai dele era sacerdote. Fazemos isso em memória dele, irmãos, porque ele deixou a sua glória por amor de nós. E como diz a palavra, sendo nós ainda pecadores, não olhávamos para Deus, não nos importávamos com Deus. Ah, irmãos, mas eu não estava lá. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje não é diferente. No momento de adversidade, de dificuldade, as pessoas louvam, vão 8 horas da noite para a janela, cantam louvores a Deus, mas basta melhorar um pouco que nós esquecemos do Senhor. Dizemos: não, agora eu quero viver a minha vida, quero ir para o bar, eu quero beber, eu quero sair, não me importo contigo, mas na hora da adversidade, sim. Eu quero clamar ao Senhor, eu quero buscar a sua face, eu quero a cura, eu quero o milagre, mas eu não quero compromisso com esse Deus. Mas nós não podemos nos esquecer, amados, que nos reunimos aqui em memória dele. Não é porque eu gosto do Cleiton, é por ele. É por ele, amados. Porque se não fosse por ele, o Espírito dele não estaria no meio do povo. O Espírito Santo do Senhor não falaria a sua igreja. Se não fosse por amor deles, pessoas incompletas, pecadores, não seriam usados pela sua graça, pela sua misericórdia. É porque ele se propôs a descer da sua glória por amor de nós. Fazemos isso, amados, nos reunimos aqui em memória daquele que foi humilhado por amor de nós. Abra sua Bíblia em Mateus 27. Versículo 27 ao 30.
Porque diz assim a palavra do Senhor: e logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Talvez você ainda não tenha compreendido que tudo isso que ele passou por vontade própria, por amor de mim e de você. Porque esse era o castigo que estava proposto a nós, esta mesma humilhação, essa mesma agressão, essa mesma vergonha era para vir sobre nós, essa zombaria daqueles que passam e veem alguém caído ao léu. Isso deveria ser sobre nós, mas ele tomou sobre si. Se não compreendermos isso, não compreendemos a essência do Evangelho. O amor de Cristo que nos constrange. É Ele ter passado isso por amor de nós. Se você voltar um pouco no capítulo 26, versículo 55, diz o seguinte, 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprirem as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? No versículo 56, tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Foi por amor de mim e de você, irmãos. Foi por amor de nós que ele passou isso. E cada vez que eu leio esse versículo, cada vez que eu vejo tudo aquilo que o Senhor suportou, e cada vez que eu me lembro das minhas iniquidades e dos meus erros e das minhas falhas e da minha negação em favor deste mesmo Cristo, eu me emociono porque ele não exerceu o juízo que ele poderia exercer sobre a minha vida, mas ele escolheu exercer a sua misericórdia sobre nós, amados. Talvez você se julgue muito especial, muito santo, mas olha, você não tem nada de especial. A única coisa que carregamos de especial é a presença de Deus nas nossas vidas, é o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de se entregar a si mesmo por amor de nós. É por isso que estamos aqui, irmãos, é por isso que nós vamos comer esse pão e beber esse cálice, porque Ele se humilhou por nós, e no seu momento de maior dificuldade, quando Ele estava naquela cruz, você enxerga nas palavras que lhes foram ditas, assim como na tentação do deserto. Versículo 40, no capítulo 27. E dizendo: tu que destrói o templo, e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Reparem no que diz o texto. Se és Filho de Deus, desce da cruz. Jesus tinha poder e autoridade para fazer aquilo que quisesse, mas se ele descesse daquela cruz, ele invalidaria toda a sua obra. Ele invalidaria toda a sua obra de salvação. E Satanás, irmãos, ele vem e fala: se tu és o Filho de Deus, colocando em xeque a autoridade, o poder, a primazia do unigênito Filho de Deus, fala para ele: olha, se tu és o Filho de Deus, desce daí. Da mesma forma que no deserto ele dizia: se me adorares, se mandares, se pulares do pináculo. Versículo 42, salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Se és o rei de Israel,
desça agora da cruz e creremos nele. E ele continua e fala: confiou em Deus? Livre-o agora, se o ama. Amado, se a dúvida, ela não provém do Senhor, porque ela coloca em xeque tudo aquilo que Deus quer sobre a sua vida. A dúvida quer trazer para você que Deus não te ama. A dúvida quer trazer para você que o Espírito de Deus não habita mais em você, quando a palavra de Deus nos afirma que Ele está conosco todos os dias. Ele se humilhou, amados, mas ele foi fiel até ao fim. E é por isso que estamos aqui hoje. Fazemos isso em memória daquele que nos ensinou que a casa do Pai não é lugar de comércio. Foi Ele quem nos disse isso. Não somos nós que estamos inventando ou conjecturando, é preto no branco. Ele mesmo disse: a casa de meu Pai não é casa de comércio. Abra sua Bíblia em João capítulo 2, versículo 13 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subia a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, e pombos, e os cambistas assentados, e tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu Pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da sua casa me devorou. Precisamos trazer à memória de forma ativa e constante o que o Senhor nos ensinou, porque não é por acaso que a palavra chega até nós, porque se meditássemos nessa palavra, se meditássemos naquilo que o Senhor nos diz, não faríamos da casa de Deus um lugar de comércio, mas parece que ignoramos isso. Criamos amuletos e vendemos como se precisasse de alguma coisa para balizar a sua fé. Eu quero te dizer alguma coisa. Se você precisa de algo para sustentar a sua fé, o que você precisa na realidade é conhecer a Deus. Se você precisa de um objeto onde você deposite a sua confiança, você ainda não conheceu a Deus. O Deus que não pode ser nomeado, o Deus que ninguém viu, o Deus que é como chama de fogo, o Deus onipresente, onipotente, onisciente, que não pode ser colocado em lugar algum, porque nem o céu e nem a terra podem conter a sua glória. Pervertemos a fé, irmãos. Comercializamos as ovelhas, vendo que o nosso Senhor demorava a vir. Passamos a comercializar as ovelhas porque era lucrativo. Não, irmão, mas nós não fazemos isso. Fazemos, amados, quando nos propomos a colocarmos políticos no nosso púlpito. Fala-se muito hoje sobre a separação da igreja e do Estado. Mas eu quero te dizer uma coisa: o próprio Jesus nos ensinou isso quando diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele deixou claro que existe uma separação entre as coisas do mundo. Quando ele diz assim: olha só, o meu reino não é desse mundo, vocês estão compreendendo de forma errada. O meu reino é excelente, ele é mais alto. Foi ele que nos ensinou isso. Mas ignoramos, somos doutores, somos mestres, mas ignoramos, porque não queremos enxergar. Porque assim como os sacerdotes do passado se alimentavam dos pecados do povo e enriqueciam, aprendemos que também podemos e passamos a amar mais o presente século do que a verdadeira palavra de Deus. Mas nesta manhã fazemos isso em memória dele. Daquele que se humilhou, daquele que
e daquele que nos ensinou o que devemos fazer na casa do Pai. Fazer na casa do Pai é estar na presença do Pai, é nos reunirmos em amor, em espírito, para recordarmos, irmãos, o que você acha que os discípulos estavam fazendo quando estavam naquele cenáculo em Jerusalém? Quando o Espírito Santo vem como chamas de fogo e toma toda a casa como um vento impetuoso, eles estavam recordando, amado, recordando do partir do pão, recordando da obra do Senhor, recordando de tudo aquilo que Ele havia dito. É isso que manifesta a glória de Deus, amado. Não é filosofia, não é teoria. É o Evangelho do Senhor. Se você precisa de algo mais, amado, o que você precisa é conhecer a Deus. Cuidamos do que é terreno e nos afastamos do que é espiritual, amado. Nos afastamos do que é espiritual. Parece que estamos tão amarrados neste mundo que nos recusamos a sermos libertos. Ele abre as portas e diz: saia, e nós falamos: não, eu quero permanecer preso, escravo da minha vontade, do meu eu, do meu pecado, da minha ganância, da minha ambição. Talvez seja por isso que no passado tínhamos irmãos que pregavam nas praças, subiam os telhados, eram apedrejados, passavam por tempestades e lutas e continuavam pregando, continuavam anunciando. Talvez seja por isso, porque de repente eles traziam à memória essas coisas e hoje fugimos de uma perseguição que nem começou. E já estamos desfalecendo, morrendo, com medo, trancados, buscando aonde se abrigar de quê? Porque a palavra diz que Deus não nos deu espírito de covardia. Amados, nós devemos fazer isso em memória dEle, porque ou cremos na palavra de Deus ou não cremos. É por isso que estamos aqui nessa mesa, porque Ele nos amou primeiro, amados. Dizemos: digno é o trabalhador do seu sustento, digno é o trabalhador do seu sustento, digno é o obreiro do seu sustento, mas não fizemos o trabalho do obreiro, não cuidamos da ovelha que se dispersou, mas queremos a paga, queremos o salário, não tratamos com carinho, não cuidamos, não damos o trato, não damos a atenção, mas queremos o salário, porque digno é o trabalhador do sustento, sim, mas que trabalhe na obra, que faça aquilo que lhe está proposto, como bom dispenseiro da palavra de Deus, sem adulterar, sem modificar, somente entregando aquela palavra preciosa que o Senhor coloca em seu coração. João 3 ao 7. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo. Esse na verdade, irmãos, quer dizer amém, amém. Toda vez que um rabi fala na verdade, ele está dizendo para a pessoa que o ouve: olha, preste muita atenção, porque o que vem depois disso é algo muito importante, é algo extremamente importante. Então ele diz amém, amém, em verdade te digo. Quer dizer, preste atenção, ouça com atenção o que eu vou te dizer. Não que o que eu havia dito não seja importante, mas a partir daqui eu vou te dar o caminho das pedras. Então ele diz: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amado, se você se achega a Jesus, você precisa compreender isso. Que nós nos assentamos nesta mesa com Ele para cearmos, porque nascemos de novo. Porque nós fazemos isso em memória daquele que nos ensinou que é necessário nascer de novo. Nascer de novo, amados, é deixar de lado as velhas convicções. Não importa aquilo que você acreditava, que você fazia, isso é passado. Você teve um novo nascimento, é uma nova chance de fazer a coisa certa, de fazer do modo certo. É abandonar os ensinos errados, é buscarmos sermos moldados pela palavra e não moldar a palavra à nossa vontade. É aprender a depender de Deus. Não devemos cochear entre dois pensamentos, viver por conveniência. Nisso eu aceito e creio a palavra do Senhor, porque isso é agradável para mim. Não, mas isso eu não acredito, isso não é como está escrito. Não sou eu que digo, amado, é a palavra de Deus quem diz. Se você não concorda, você tem que entrar em juízo com Deus e reclamar com Deus, não é comigo. Mas não queremos nascer de novo. Porque eu estou cheio das minhas convicções, do meu eu, da minha vontade, mas eu acredito que é assim, embora seja errado. Enquanto eu não nascer de novo, enquanto eu não jogar fora o vinho antigo, eu não vou me encher do novo. E eu te digo que o novo é melhor. O novo é bom, é agradável, é leve. O antigo é pesado. O antigo, ele carrega um peso. Ah, você está falando da lei, irmãos? Não! Eu estou falando daquele evangelho que era pregado antigamente, que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Um evangelho de peso. Quando o Senhor nos diz que o fardo dele é leve. Deixe de lado, irmãos. Deixe de lado aquelas coisas que não te deixam seguir adiante e aprenda a palavra de Deus como ela é. Busque em Deus o ensinamento. O Espírito do Senhor não nos é dado à toa. Ele nos encaminha em toda justiça. A palavra de Deus nos diz: clama a mim e responder-te-ei. Aquele que pede é dado, aquele que clama é ouvido, amados. Mas se você estiver tão cheio de si, que você não consegue se submeter à vontade de Deus, então você não nasceu de novo. E você precisa nascer de novo, porque foi Jesus quem disse que aquele que não nasce de novo, de forma alguma verá o reino de Deus, amado. É a palavra do Senhor que nos diz. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fazemos em memória daquele que nos ensinou a misericórdia, que nos ensinou o amor, nos amando primeiro. E hoje vivemos um tempo onde se procura muito nos livros, conhecimento, palavras bonitas, mas a síntese do Evangelho está num versículo tão simples, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como você me prova isso? Eu te provo isso porque estamos aqui em memória dele. Estamos aqui nos recordando da obra maravilhosa que ele fez, a se entregar por amor de nós. Estamos aqui, irmãos, cada um de nós, reunidos em nome dele. Eu podia continuar, amados. Eu podia dizer que fazemos isso em memória daquele que nos ensinou a tomar a nossa cruz dia após dia. E negar o seu eu, a sua vontade, a sua arrogância, a sua altivez. Tome essa cruz e siga após ele, trazendo a sua carne em sujeição. Eu podia dizer que fazemos isso em memória daquele que esteve morto
mas que hoje vive. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, parte A. Diz assim a palavra do Senhor: E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. É em memória dele, irmãos, que nós estamos aqui, porque ele nos disse: fazei isto em memória de mim, de forma ativa e contínua, dia após dia, ou mês após mês, ou ano após ano, não importa o tempo que leve, mas fazei isso em memória de mim. Não se esqueça da minha obra, daquilo que eu fiz por amor de vocês. Só que tem um porém. Esse mesmo texto nos diz no versículo 26: até que eu venha. Existe um tempo, amados. Existe um tempo determinado por Deus. Nós não vamos estar aqui sempre, nós não vamos fazer isso aqui sempre. Nós nos recordamos e nos lembramos do que diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Abra sua Bíblia em Atos. Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens, vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste subir. É um tempo determinado, irmãos. E o que você tem feito da sua vida? Talvez você esteja perdendo tempo. Talvez você esteja perdendo tempo olhando a longanimidade de Deus como atraso ou algo que nunca vai chegar, mas Ele mesmo nos diz que Ele vai voltar. Volte lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu não quero, amado, que você esteja se lamentando. Eu quero que você esteja subindo para se encontrar com o Senhor dos ares. Eu quero que você esteja comigo aqui, reunido nesta mesa. É uma mesa simples, mas que representa tanta coisa. É engraçado pensar que construímos templos cada vez maiores, igrejas cada vez maiores, compramos baterias caras, fogos de artifício, palanques. Mas quando eu olho para o que o Senhor nos deu, Ele nos deixa mandamentos tão simples. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo uma vida tão simples. Mas dizemos assim: não, é o melhor para Cristo. Mas será que esse é o melhor que Cristo quer de nós? Porque Ele diz na sua palavra: misericórdia eu quero e não sacrifício. Talvez devemos parar e pensar e compreender e analisarmos a palavra do Senhor, que diz: todo aquele tempo que vocês jejuaram no deserto, que vocês se sacrificavam, foi para mim que vocês fizeram. É como se o Senhor dissesse: não lhes pedi nada disso, mas aquilo que eu pedi vocês não fazem. É interessante notar que
Dois elementos simples têm tanto significado e vemos tantas coisas tão complexas, totalmente vazias e sem propósito algum. Esse mesmo Senhor nos diz no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Como que nós guardamos, irmãos? Nós guardamos cada vez que nos reunimos, fazendo essas reuniões, a ceia do Senhor em memória dele, para que não seja roubado da nossa memória essa obra tão maravilhosa que o Senhor fez por amor de nós. Por isso, cada vez que nos reunimos, fazemos isso com alegria, com respeito, trazendo à memória todas as obras maravilhosas do nosso Senhor, porque isso é agradável a Ele. Porque Ele não fez isso à toa, Ele fez para que nos lembrássemos. Talvez nós cheguemos à mesa assim, cansados, enfermos, cansados do dia a dia, das batalhas, das lutas, das dificuldades, das dores, mas nunca sem esperança. Pois fiel é aquele que disse a palavra, irmãos. Por que eu trago essa palavra nessa manhã, amados? Porque às vezes parece que nos esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Devemos meditar, amados, na sua palavra de dia e de noite. E duas verdades eu quero que fiquem explícitas e guardadas na sua memória. Todas as vezes que nos reunimos para comermos esse pão e bebermos esse cálice, nunca se esqueça do que Ele fez por nós. Fazer isso em memória de mim. E nunca se esqueça que Ele voltará, porque Ele nos diz: até que eu venha. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus por esta palavra, que não precisa ser acrescentado uma só vírgula a ela. O Senhor Jesus já nos disse tudo que precisávamos saber e que precisamos saber nesta manhã. Amém, queridos? Este é o momento que eu considero um dos momentos mais sublimes da nossa forma de cultuar a Deus. Uma ordenança que Ele deixou duas. Ele deixou o batismo e deixou a ceia. E tudo que, creio eu, tudo aquilo que está no coração de Deus, que Ele gostaria que nós soubéssemos, foi falado aqui nesta manhã. Exatamente como a Bíblia diz. Levamos essa cerimônia de uma forma muito banal. Banalizou-se durante o tempo, infelizmente. Infelizmente tiramos a importância que essa cerimônia tem para nós. Um memorial que o Senhor Jesus deixou para nós, para que nós nos lembrássemos da nossa responsabilidade, como foi ensinado aqui hoje de manhã na escola bíblica. Nós temos uma responsabilidade, irmãos, uma expectativa que o Senhor Jesus deixou para nós, que é o céu. Essa é a nossa expectativa, essa é a razão da nossa vida. Quando estamos diante de uma luta, diante de uma dificuldade, diante dos problemas, porque sempre teremos essas coisas. Eu fico muito triste quando eu vejo cristãos achando que somos incólumes a esse tipo de situação. Crente não tem tristeza. Quem foi que disse isso? Onde está escrito isso na palavra? O apóstolo Paulo disse que ele ficava triste, mas ele não ficava abatido pela tristeza. Crente não adoece. Onde está escrito isso na palavra? Nós somos super seres, estamos dentro de uma redoma de aço, protegidos
contra qualquer intempérie desse mundo, e aonde está escrito isso na palavra também. Queridos, a nossa expectativa não está neste mundo, a nossa expectativa está no céu, é no céu. Por isso Jesus diz, olha para lá, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Foi isso que Jesus falou. Então hoje, com a expectativa no céu, nós vamos participar desta mesa. E eu gostaria muito que neste momento, todas as pessoas que vão participar, lembrem-se do que a palavra de Deus diz, que eu vou ler daqui a pouco. Já foi lida nessa pregação e vou lê-la novamente. A Bíblia diz que examine-se o homem, pois, a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Paulo diz, examine-se e coma. Ele diz, examine-se e não coma. Não, examine-se e coma. Todos devem participar. Se há alguma coisa que precisa ser consertada, peça perdão a Deus agora. E coma desse pão e beba deste cálice. A ordem não é minha. A ordem não é minha, vem dele. Então obedeçamos, irmãos. Obedeçamos. Eu vou pedir para... Vou fazer diferente hoje, Carlos, se você me permite. Irmão Paulo, por gentileza. Vamos colocar esses talentos para fora. Aqui, meu querido. Pode levar o pão também. Alguém, por favor, me ajude. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. Por favor, pode servir. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu tenho uma inveja do Carlos, vocês não sabem que inveja que eu tenho dele, porque ele fala assim, ó, a Bíblia está lá e ele bota a cara aqui e ainda não estou enxergando nem a Bíblia. Mas vamos lá, então com licença. Que Deus tenha misericórdia. Como é bom, né, irmãos, ter uma vista boa. A partir do verso 23 diz assim, porque eu recebi do Senhor como também vos ensinei, na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Saiba que aqui está o corpo partido, em memória dele, aquelas feridas causadas por nossa causa, que trouxeram a paz que precisamos para essa unidade que nós temos aqui, para a unidade que é do desejo santo, do desejo de Deus, estarmos unidos, um só corpo, simbolizado neste pão quebrado, neste pão partido. Foi necessário que o corpo de Jesus fosse partido para que nós pudéssemos estar juntos aqui. Por isso, este ato, ele é sublime demais, significativo demais, para que nós o desprezemos, para que nós não demos a ele a devida importância,
Existe um peso aqui, irmãos, que transcende qualquer entendimento. Amém? Comamos deste pão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Jesus disse que este é o novo testamento no seu sangue. Para que um testamento possa ser lido e para que ele tenha a validade, é necessário que aquele que atestou, né, que escreveu aquele testamento, esteja morto. E Jesus disse: esta aliança nova que eu faço com vocês, e o fundamento desta aliança, a base desta aliança que ele, no caso Jesus, firmou conosco, está fundamentada no seu sangue, simbolizado por este cálice. O sangue de Jesus é o fundamento desta aliança. Um sangue que ele derramou, gente, não ficou uma só gota dentro do corpo dele. Todo o sangue dele foi despejado naquela cruz, por nossa causa, para que nós pudéssemos ter a vida que nós temos, para que nós pudéssemos ter a certeza dessa salvação. Não podemos desprezar esse fato, como foi falado aqui hoje, queridos. Esta mensagem que o Senhor Jesus nos trouxe hoje é para nos sacudir, é para que nós saiamos daqui sabendo que nada disso aqui é uma cerimônia, isso não é uma cerimônia qualquer. Amém? Tomamos então do cálice, que simboliza a nova aliança. Aleluia. Vem faminto, venha Jesus, vem cear. Maravilhoso Deus, bendito Pai, Senhor, nós te adoramos nesta hora. Nós engrandecemos o teu santo e majestoso nome, Pai. Deus, nós te louvamos e te exaltamos por um momento maravilhoso que é esse, o momento da ceia, da tua mesa, de uma mesa que não é denominacional, que uma mesa que não pertence ao homem, mas a mesa é do Senhor, é tua mesa, estendida e dada para todos aqueles que desejem participar dela. Uma mesa que não tem regra humana sobre ela, mas são os teus princípios, são aquilo que o Senhor já nos ensinou através da tua palavra. Deus, eu te agradeço por este privilégio de podermos nos aproximar da tua mesa. O poder do teu sangue sobre nossas vidas. Ó Deus, obrigado porque o Senhor se deu por nós naquela cruz. Como o Senhor mesmo fala, Senhor, não fomos nós que tiramos a tua vida, mas o Senhor a entregou por nós, de livre e espontânea vontade, porque simplesmente era necessário. Não havia outro meio, não havia outra forma para que nos aproximássemos de ti, somente através do teu sacrifício na cruz. Jesus, eu te agradeço pela tua promessa de que um dia o Senhor vai voltar. Um dia o Senhor vai nos levar para sempre, para ficarmos contigo. Essa é a nossa expectativa. É isso que o Senhor deseja que habite nos nossos corações. E a ceia, Senhor, nos remonta a isso. A ceia nos aponta a isso, Senhor. A ceia nos mostra claramente que o Senhor vai voltar. E não importa o quanto esse mundo mude, não importa o quanto ele fique mais feio, não importam as dificuldades e as lutas, e as tribulações e as angústias,
o Senhor vai voltar e vai vir buscar a sua igreja. Deus, obrigado por essa expectativa em nossos corações, dada pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, meu Deus, por isso consolidado em nós pelo Teu Espírito Santo. Deus querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá agora. Existem lugares deste mundo, Senhor, onde pessoas dariam a própria vida para viver momentos como esses, como estamos vivendo aqui agora, e não podem fazê-lo. Senhor, eu te agradeço por tudo isso. Olha, Pai, aqui a tua igreja, por ela, Jesus. Jesus, foi teu sangue vertido, foi por cada uma dessas pessoas aqui, cada uma destas, por suas lutas, seus dilemas, suas dificuldades. E o Senhor morreu também por tantas outras que estão nos ouvindo agora, não somente na internet, como, Pai, aqui os vizinhos, aonde este som estiver penetrando nas casas. Senhor, Tu morreste por eles também. Pai querido, faz a Tua obra, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, salva vidas, liberta, transforma, modifica e glorifique o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por este dia. Leva-nos debaixo da Tua paz para nossas casas. Continua conosco no restante deste domingo e durante toda a semana e durante todos os dias de nossa vida. Continue nos ensinando, Pai, nos admoestando. Pai, pedimos a Ti, nos ajude, nos ampare. Dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia, pois é em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que Te agradecemos por todas estas coisas. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus aqui reunido, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.